Guilherme, eu sou CEO, fundador da Dekidu, que é uma multiplataforma de relacionamentos. Nós temos, além da plataforma social, que é o que vocês conhecem como rede social, nós temos uma plataforma comercial que permite montar lojas, tem meio de pagamento próprio, vão ter uma série de aplicativos dentro dessa plataforma comercial. Nós temos uma plataforma de projetos que permite a conexão entre as pessoas, o desenvolvimento de projetos colaborativos, e uma plataforma de educação para cursos, ensino à distância. Então essa é a Dekidu e eu vou falar um pouco para você sobre círculos sociais. A rede social, ela é resultado de um amadurecimento não só de tecnologia, mas de relacionamento entre as pessoas. As pessoas demandam estarem conectadas, por isso que a internet pegou tão rapidamente. Vários filósofos, o que eles têm falado? Que a maior revolução ela ainda está por vir. Que primeiro a gente teve o desenvolvimento da tecnologia de computação, depois desse desenvolvimento surgiu a internet, uma revolução que aconteceu num período relativamente curto, mas agora as pessoas estão conseguindo trocar informações, se conectar, e isso vai gerar uma nova revolução, digamos assim, que ela não é especificamente de tecnologia, mas de relacionamento entre as pessoas. Então, tem algumas nomenclaturas para isso, de crowdsourcing, que é o saber da multidão, de inteligência coletiva. A ideia de que duas pessoas colaborando é mais do que duas, na verdade. Que é eu, você e aquele resultado do nosso trabalho juntos. Então, as pessoas, quando começam a colaborar, os resultados que elas alcançam são geométricos, assim, são muito maiores do que se elas estivessem trabalhando sozinhas. A questão é que a maioria das redes sociais ainda não aprendeu como conectar de fato as pessoas, os talentos e os interesses. Então, por exemplo, as redes sociais hoje, elas têm a ideia de levantar e conhecer o seu perfil para vender as suas informações para um anunciante. Só que a riqueza que você representa é muito maior do que só essas informações que você tem de cadastro, digamos assim, ou do interesse de consumir alguma coisa. Porque você tem um histórico de coisas que você estudou, de pessoas que você conhece, de uma dedicação, às vezes fora do seu período de trabalho, a uma temática ou a um determinado assunto que você domina muito. Então, uma determinada rede social não se importa se você é uma das 10 pessoas que conhece tudo sobre física quântica. Às vezes você, com uma equipe, consegue montar um equipamento altamente complexo, isso representa um valor incrível, que às vezes é subutilizado, mas a rede social às vezes não consegue enxergar nessa profundidade os seus talentos e as suas habilidades. Então, agora as pessoas estão começando a descobrir, está surgindo em alguns países, o conceito de worknets, que são redes de trabalho, que além de você ter o perfil social, você não é utilizado só para trocar foto, para falar que você saiu com os amigos, enfim. Ela é utilizada para realmente construir produtos e serviços que sejam úteis para a sociedade que tem uma demanda para aquilo. Ao mesmo tempo que a gente está tendo uma evolução tecnológica, o ser humano está evoluindo biologicamente, constantemente. Então, as sociedades mais primitivas, elas tinham o domínio da força bruta. Então era a força, isso é um filósofo indiano, tem um filósofo italiano que também fala mais ou menos a mesma coisa. Que o psiquismo humano ele se manifesta nesse primeiro momento como força, orientada ou para o trabalho ou para a dominação física. Então, as sociedades primitivas, o cara ele utilizava o psiquismo dele para poder elaborar uma ferramenta, ou plantar alguma coisa, arar um terreno, fazer uma caça, produzir uma vestimenta. Então, são trabalhos manuais, a força orientada para o trabalho. Depois de um pouco de maturação, os indivíduos mais fortes fisicamente percebem o seguinte: eu não preciso trabalhar para poder ter o que eu quero. Então ele subjuga fisicamente os outros para poder obter o que ele deseja. Mas ainda é força. Depois de um determinado tempo, aqueles indivíduos mais fracos, eles falam: eu tenho que me dar bem. Então ele começa a nascer no indivíduo a astúcia. Ele começa a perceber o seguinte: ele chega para o cara que é o forte, que é o líder da tribo, digamos assim, e fala assim: olha, vamos dominar aquela tribo e aquela outra porque nós vamos ter um terreno maior. Então o guerreiro forte, que dominava só pela força bruta, ele começa a perceber que ele vai ter disso uma vantagem, mas ele não sabe como produzir essa vantagem. Então ele começa a ser submetido ao astuto. Dessa astúcia é que nascem as primeiras religiões, né, as primeiras políticos, os reis, os pajés e assim por diante. Então a ideia, colocando de uma maneira muito simplória, é mais ou menos essa. A astúcia ela nasce do cansaço evolutivo da força.
Porque é uma maneira, se uma é dominação física, a outra é dominação psíquica. Então, um psiquismo mais avançado, mais amadurecido, ele consegue dominar o mais fraco. É interessante também que o Sarkar coloca que o top, digamos assim, dessa dominação psíquica, da astúcia, é o que eles chamam, eu não lembro, mas é o mercantilista em português, que é aquele indivíduo que surgiu aí na Idade Média, que criou sistemas financeiros, enfim. Ele já consegue lidar com algo que é altamente intangível, que é a moeda. E que você, pela crença das pessoas, estabelece um determinado valor, e aí pelas trocas internacionais, esses indivíduos hoje estão no poder e comandam realmente as massas através desse poder da moeda, do lado financeiro, e hoje todos nós somos dependentes desse tipo de poder da astúcia. Mas esse está em declínio. Por quê? Porque do amadurecimento da astúcia e do cansaço da astúcia surge a espiritualidade. Então os indivíduos mais colaborativos, que têm a capacidade de entender as necessidades do outro, porque o forte, ele corre o risco físico, de morte, de ser agredido constantemente, porque a dominação dele é física, ele corre riscos físicos também. O astuto, ele corre um risco psíquico, estresse, ele está sempre tendo, se ele conseguiu alguma coisa pela astúcia, o outro está sempre próximo dele para roubar dele, a esposa que casa por interesse, os filhos querem matar para ficar com a herança, o sócio que quer roubar a empresa, os funcionários querem dar o tombo nele, se ele é funcionário ele quer dar o tombo no chefe. Sempre a astúcia, ela é um jogo de luta constante psicológica que submete o indivíduo a grandes tensões também. E os indivíduos vão se cansando disso evolutivamente. A humanidade, então, ela passa, alguns indivíduos, a desenvolver uma outra metodologia para ter mais felicidade, mais tranquilidade, que a gente chama de espiritualidade. Então o indivíduo ele é mais colaborativo, ele aprende a ter apenas o necessário, consegue compartilhar melhor os recursos a que ele tem acesso. E a gente já conheceu grandes líderes que têm esse tipo de poder sobre os outros, né? Então a espiritualidade, ela nasce exatamente da astúcia. E eu acredito que essa revolução das redes sociais, ela vai vir muito em cima disso. Ou seja, quais os indivíduos que conseguem usar as redes sociais para gerar vantagens para o outro e não para si mesmos. Esses indivíduos, quando eles começarem a gerar redes em que o trabalho é pelo outro, que a gente cria oportunidade para as pessoas, então essas redes têm muito mais chance de sucesso. Eu acho que o Brasil ele tem muito a ensinar em termos de colaboração, mas a gente precisa realmente aprender a ser mais pragmático, trabalhar melhor projetos para extrair o talento das pessoas aí, para colaborarem e construírem valor de uso para produtos e serviços. Mas a dica é essa, a gente fazer primeiramente com o outro, doar-se e procurar criar valor para os outros. Porque aí a gente vai criar uma rede realmente forte, interessada naquilo que a gente tem a dizer. E convidar as pessoas da HIT para poder conhecerem a Dekidu, visitarem o site, é www.dekidu.com. Podem criar lá o perfil, enfim, lá a gente vai ter muitas possibilidades. E a gente espera, quem sabe, um dia fazer até parcerias com a HIT também, poder construir redes colaborativas, poder comercializar produtos. Então, a gente já tem muitas estruturas interessantes, ela está amadurecendo, mas já pode ser visitada a partir de janeiro, que a gente vai estar plenamente funcionando.